aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal e deixa aquele seu like para dar aquela mega ajuda aí pra gente. E hoje é dia de voltarmos para a Ásia e conhecermos um pouco mais sobre o Afeganistão. E como já sabemos dos problemas do país, não vamos focar tanto neles, beleza? E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 652 mil quilômetros quadrados, o Emirado Islâmico do Afeganistão é o 40º maior país do mundo e o 37º mais populoso, com quase 39 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Cabul, com 4,4 milhões de pessoas. Possui duas línguas oficiais, o Dari e o Pashto. O Dari é a língua persa e é a mais falada da nação. Já o Pashto é uma língua afegã e falada por quase metade da população. O seu nome significa terra dos afegãos, já outras fontes dizem que significa país montanhoso. A nação é dividida em 34 províncias e suas maiores cidades, além da capital, são Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif, Jalalabad e Lashkargah. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, sua economia é a 113ª maior do mundo, com um PIB de 19,6 bilhões de dólares. Sua moeda é o afegani. Sua capital, Cabul, possui mais de 3.000 anos de história e não se sabe ao certo o significado do seu nome. Ao longo do tempo, já teve outros nomes e foi conquistada diversas vezes por inúmeros povos, árabes, mongóis, persas e macedônios, como Alexandre o Grande. Em 1747, foi elevada a capital do Império Afegão. Diferente do que muitos pensam, o Afeganistão não é uma nação árabe. Embora faça parte do mundo islâmico, o país é persa. E ele inclusive é conhecido como cemitério de impérios, pois nenhum nunca conseguiu dominá-lo por muito tempo. Obteve independência dos britânicos em 1919. Já em 1978, após um golpe de estado, o país torna-se uma nação socialista e é a partir daí que os BOs começam. A União Soviética passa a ocupar a nação e a lutar contra os rebeldes chamados Mujahidins, apoiados pelos Estados Unidos. O exército soviético deixa o país em 1989 e o conflito agora passa a ser entre o governo afegão e o grupo rebelde. Em 1994, alguns integrantes desse grupo acabaram dando origem a outro grupo, chamado Talibã, que significa estudantes na língua Pashto. O grupo surgiu nas montanhas entre o norte do Afeganistão e do Paquistão, quando estudantes de seminários religiosos, insatisfeitos com o caos do país, reuniram-se com alguns membros dos Mujahidins, com a ideia de restaurar a paz, a segurança e impor sua própria versão deturpada da Sharia, a lei islâmica. Liderados por Mohamed Omar, o grupo ganhou força e começou a avançar pelo Afeganistão. 2 anos depois, finalmente tomaram Cabul e o governo caiu. O grupo governou a nação até 2001, quando foram derrubados pelos Estados Unidos. Porém, como você já deve saber, eles voltaram ao poder. No período em que ficou no poder, esse grupo aplicou rigorosamente a sua interpretação deturpada da lei islâmica, queimando os livros e manuscritos da maior biblioteca do país, alguns com mais de 10 séculos de idade, além de destruírem a machadadas quase 2.800 obras antigas do Museu Nacional de Cabul, tudo porque elas retratavam seres vivos, o que, segundo a visão deles, ofendia a Alá. E essa destruição foi além. Em 2000, eles destruíram as estátuas de Buda de Bamiyan. Essas estátuas, declaradas patrimônios da humanidade, possuíam mais de 1.500 anos. Vimos ações similares a essas com o Estado Islâmico, que destruíram partes da cidade histórica de Palmira, na Síria, e estátuas milenares em museus no Iraque. As primeiras pinturas a óleo do mundo não surgiram na Europa, mas sim no Afeganistão. Cientistas descobriram pinturas nas cavernas de Bamiyan. Essas datam do ano 700 a.C., época em que uma próspera civilização budista habitava a região. O país é repleto de belíssimas mesquitas, mas uma das mais belas é a Mesquita Azul, localizada na cidade de Mazar-i Sharif.
cujo nome significa Túmulo do Magnífico. Isso porque é na mesquita onde está sepultado Ali Abi Talib, um dos 4 primeiros sucessores do Califado Rashidun, após a morte do profeta Maomé. Nos arredores de Cabul estavam as ruínas do palácio da família real do país, que foi tirada do trono no golpe de 1973. Já o Palácio Real de Campo foi escolhido como sede do novo governo, porém esse caiu anos depois e o palácio foi tomado pelas forças soviéticas. O presidente foi morto dentro dele. Devido à guerra, ambos os palácios foram destruídos e abandonados. Entretanto, nem tudo por lá é destruição. Recentemente, eles começaram a ser restaurados. Uma das fotos mais icônicas do mundo é de um afegã. Sharbat Gula foi capa da revista National Geographic. A garota, com então 14 anos de idade, havia ficado órfã devido à guerra e estava em uma escola em um campo de refugiados, quando foi fotografada por um americano. Por lá, o Ano Novo é comemorado em 21 de março, em um festival chamado Nowruz. Esse festival celebra o Ano Novo do calendário persa e é celebrado por milhões de pessoas da Ásia Central e ocorre no primeiro dia da primavera no hemisfério norte, marcando o começo do calendário local. No primeiro governo talibã, essa comemoração foi proibida, talvez seja novamente. Historicamente, possui uma importante localização, fazendo parte da famosa Rota da Seda, que nos tempos antigos ligava a China à Europa. Dessa forma, acabou sendo influenciado por diversos povos. Agora, o país mostra novamente sua importância geográfica e geopolítica, uma vez que a China está construindo a sua nova Rota da Seda. Daí se dá um dos motivos do interesse dos chineses pela região. E falando em China, o Afeganistão possui uma pequena fronteira de 76 quilômetros com o país. Essa fica no corredor de Wakhan, que foi criado pelos britânicos no século XIX para impedir que os russos chegassem à Índia. A cidade de Herat, no oeste do país, tem noites dedicadas à poesia. Todas as quintas-feiras, pessoas de todas as idades compartilham poemas clássicos e modernos, ouvem música e comem doces a noite toda. A literatura e a poesia são umas das grandes tradições do país. É rico em recursos naturais que ainda não são bem explorados devido aos seus problemas internos. Possui grandes depósitos de gás natural, carvão, ouro e uma imensa quantidade de lítio, usado em baterias recarregáveis. Um dos pontos mais incríveis do país é o Parque Nacional de Band Amir, com uma série de lagos de coloração azul e estão a quase 3.000 metros de altitude. Possui somente 2 patrimônios da humanidade, o Vale de Bamiyan, onde estavam as estátuas de Buda, e o Minarete de Jan, essa incrível torre cilíndrica de 65 metros de altura, que foi construída há mais de 800 anos, no ano de 1194. E particularmente falando, o país tem um imenso potencial para possuir diversos outros patrimônios declarados pela Unesco. É riquíssimo em história, porém, seus problemas internos dificultam isso. Sua dança tradicional é o Atan e varia de acordo com cada região do país. Enquanto uns retratam temas como guerras, outros retratam celebrações, como casamentos ou reuniões familiares. O seu prato nacional é o Kabil Palau. Esse delicioso prato de arroz contém diferentes especiarias, como vegetais, nozes e carne de cordeiro, e como é costume local, é servido sem talheres. Em sua recente bandeira, o preto representava a época do país antes da independência, o vermelho, o sangue daqueles que lutaram pela liberdade, e o verde representava a prosperidade e o Islã. Já sua nova bandeira, imposta pelo governo atual, possui um fundo branco e uma frase em árabe que diz algo como: "Não há divindade além de Deus e Maomé, seu mensageiro". O ponto mais alto do país é a montanha Noshak, que atinge quase 7.500 metros de altitude. O Buzikashi é o esporte nacional do país. Esse jogo asiático possui séculos de existência e nele, homens a cavalo lutam por uma cabra decapitada, com o objetivo de entregá-la em uma certa marcação no chão. A maioria dos afegãos comemora seu aniversário em 1º de janeiro,
Durante a guerra que durou de 1980 a 1990, o governo afegão não tinha nenhum sistema para registrar o nascimento dos seus cidadãos. Devido à falta de registros disponíveis, os afegãos nascidos naquela época não sabem sua data de nascimento exata. Para facilitar as coisas, eles escolheram o 1º de janeiro. O Afeganistão é o principal produtor de ópio do planeta. Esse produto é usado para a fabricação de drogas como a heroína. Ele é retirado na forma de um látex de uma planta chamada papoula. Os talibãs dominaram todo o processo e era de onde eles retiravam parte do dinheiro para financiar o grupo. E bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje com algumas poucas informações sobre o Afeganistão. E se você tem alguma correção ou curiosidade a mais, é só deixar aí nos comentários, beleza? E bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis!